Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a simbologia dos cactos. Hoje é a nossa segunda aula que nós teremos os cactos junto com a gente. Semana passada nós fizemos este bordadinho aqui, né? E eu até fiquei de falar o nome dele, o nome mais científico desse cacto. O nome dele é Opuntia brasiliensis. E eu vou até deixar escrito que não é um nome muito comum, né? Não é um nome que a gente costuma dizer cotidianamente, mas eu achei interessante colocar, né? Porque é um cacto que eu mostrei para vocês que eu tenho aqui na minha casa e que eu gosto muito. Eu escolhi fazer esse trabalho de cactos, primeiramente, porque eu gosto, né? Eu até comentei isso na aula passada. Só que depois eu comecei a fazer as minhas pesquisas e fui ver um pouquinho sobre a simbologia, né? O que significa, até energeticamente o que isso vem dizer pra gente, né? E eu descobri várias coisas legais que vocês podem, inclusive, também lerem, né? Aí, uma pesquisa simples no Google, fala que os cactos, eles são considerados, né, simbolicamente como guardiões, guardiões das nossas casas. E eu acho muito interessante, né, uma coisa que estava falando bastante na simbologia é a respeito de eles terem essa reserva de água interna, né? E a água, ela simboliza também as nossas emoções. É... Nós que estamos passando aí por um turbilhão, né, de novas emoções com o isolamento social, temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Um novo momento na nossa vida, né? Uma nova experiência. E o cacto, justamente, ele é reconhecido simbolicamente, né? Como a planta que, além dela demonstrar uma resistência, né? Porque ela tem aí uma, uma resistência a respeito de clima, né, de temperatura, ela é de regiões áridas, então ela suporta muitas coisas. Além disso, essa questão do acúmulo de água, né, e ela conseguir ficar bem mesmo com tudo isso. Então, eu achei muito bonita a simbologia, achei que ela é realmente uma plantinha de superação, né? Que pode ser usada neste momento pra gente como exemplo, né? Como um exemplo de tudo aquilo que a gente vem buscando aí de bom para as nossas vidas nesse período. Eu gostaria também de apresentar aqui a convidada especial de hoje. É essa plantinha aqui, esse cacto, que eu já vou falar o nome para vocês também. Esse aqui é um cacto que está há bastante tempo aqui comigo, na minha casa. Já tem 9 anos que ele está aqui comigo. E agora a gente vai também observar um pouquinho mais sobre os detalhes da anatomia desse cacto. Agora nós vamos observar aqui um pouquinho o nosso cacto de hoje. O nome dele é Ilocereus undatus. Vou deixar aqui também escrito. E ele é bem diferente do outro, né? Vocês podem notar aí que ele não é aquele redondinho, né? Que a gente fez na aula passada. Ele tem várias curvinhas aqui na folha dele, olha só. Né? E nas pontinhas aqui, entre uma ondinha e outra, ele tem um espinho, aparentemente, mas quando a gente
olha bem de pertinho, não sei se vai dar pra ver aqui, vou tentar ampliar. Ele tem 2 espinhos. Olha, esse aqui tá bem... Acho que tá bem nítido. Né? Dá pra ver aqui? Acho que dá, né? Então, olha... Eu achei legal também, nessa observação aqui para poder fazer o desenho, que entre uma folha e outra, ele tem essa parte meia cor bege, né? Que parece como se fosse um nozinho, né? Essa divisão aqui é mais estreitinha. Essas observações que eu tô fazendo, elas são importantes na hora da gente fazer o desenho, tá? Então, por isso que eu tô mostrando aqui com mais detalhes, para facilitar um pouquinho o nosso desenho. Ele partiu aqui de baixo, né, que não dá pra ver, porque o vasinho tá... Deixa eu ver se eu subindo, se dá pra ver melhor. Aqui, olha, ele parte de uma parte, né, mais larga da folha, lá embaixo, olha. E aí, ele vai subindo e vai se dividindo, tá? Esse cacto também, encontrei outros parecidos na internet, que eu vou até falar o nome. Encontrei um cacto que chama mandacaru, um tipo, né? Outro tipo que chama candelabro, também é bem parecido. Só que só esse tem essa partezinha estreitinha aqui que eu acabei de mostrar, tá? Os outros, eles são mais largos, é quase como se fosse uma folha só, né? Sem essa divisão aqui, tá bom? Então, o verde, ele é um verde médio, né? Nem escuro, nem tão claro, ele tem tonalidades que ele tá mais concentrado, né? Um verde mais escuro aqui nesse meinho. Também queria mostrar uma outra parte importante da folha. Olha, aqui. Ele é dividido em 3 partes, né? Na verdade, a anatomia dele parece um triângulo visto de cima, né? E quando a gente olha para a folha, deixa eu até pegar um outro ângulo aqui para mostrar. Quando a gente faz um desenho, a gente olha a angulação que tá, né? Por exemplo, aqui, se eu fosse fazer o desenho dessa parte, eu faria contorno dos lados, né? Que é o contorno grandão. E eu dividiria aqui no meio. Também faria uma outra linha aqui para sinalizar essa parte que eu tô apontando aqui com o dedo, tá vendo? Que é onde divide, né, uma face e outra do cacto, tá? Agora, se eu pego... Deixa eu ver aqui uma outra posição boa. Se eu pego assim, por exemplo, olha, aí eu já não tenho aquela divisão do meio. Eu só vejo que aqui, nesse meio aqui, como eu disse, ele é um pouquinho mais escuro, né? A folha, ela é mais clara conforme vai chegando nas bordas, assim, tá? Não sei se é porque o meu também já é mais um cacto mais velho, né? Não sei se isso altera, mas como eu falei pra vocês, essa parte aqui, ela é uma cor meio bege, e as bordas aqui também, também é da mesma cor, olha, mesma tonalidade praticamente, tá? Então, olha, daqui dá pra ver bem direitinho. Então, quando eu for fazer esse bordado, eu vou prestar atenção nesses detalhes também para poder fazer cada vez mais próximo, né? Dessa observação. Então, agora nós vamos para a parte prática. Vamos pegar aí o nosso papel, de preferência, se tiverem aquele papel que eu falo que é aquele papelãozinho que a gente tem em casa, mais fino, vai ser ótimo, porque a gente pode trabalhar com moldes também, tá?
para fazer esse cacto aqui de hoje. Aí, eu vou mostrar alguns desenhos que eu consegui fazer a partir dessas observações e como que eu fiz, para vocês poderem também praticar e fazerem um trabalho bem bonito aí, tá bom? Agora que nós estamos indo para a parte prática, queria mostrar de novo o cacto e dizer que para fazer o desenho que até já tá aqui no meu bastidor, eu escolhi esse ângulo aqui, tá? Olha só, o ângulo que vai aparecer, olha, a partir da folha, da parte mais larga da folha, olha, tá? É daqui pra cima que nós vamos desenhar, né? Vai aparecer essa linha aqui que divide, que eu expliquei pra vocês, né? Então, eu vou fazer aqui, olha, essas 3 linhas. Aqui nessa parte vai afunilar, e aqui um pouquinho menor, tá vendo? Essa parte aqui dessa segunda folha, tá bom? Aí, conforme a gente vai desenhando, a gente vai ver. Se vocês quiserem, no desenho de vocês, colocar mais folhas, aí eu vou dar um exemplo de um outro desenho, um outro risco que eu fiz, tá bom? Mas, por enquanto, vamos fazer esse daqui, tá? Vocês já pegaram o papelãozinho que eu falei, ó, o meu é esse aqui do Panetone, né? Que eu acabei guardando vários e ainda tenho para poder fazer. Vou ampliar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês que a primeira marcação que eu fiz, eu usei o meu dedão, tá? Porque eu vi que ele dava para fazer nessa medida, não pelo tamanho real do cacto, mas pelo tamanho que vai ficar bom no vasinho que já foi feito na outra aula, tá? Então, eu vou fazer aqui, olha, pode fazer mais ou menos, tá? Não precisa ser tão encostado no dedo, porque eu quero mais largo. Esse primeiro risco. Se o seu dedão for fininho, principalmente, aí você aumenta um pouco aí a largura, tá? Mas esse arredondadinho aqui de cima a gente pega, e depois a gente deixa um pouquinho mais largo. Agora, eu vou tirar meu dedo aqui e fazer umas outras marcações aqui. Vou reforçar um pouquinho esse risco aqui, tá? Ficou um pouquinho mais largo, mas tá bom assim. Aqui, olha, lembra que ia afunilando, né? Então, a gente vai fazer, faz a mão livre mesmo, tá? Ó, pensa que aqui é o centro, mais ou menos, né? Ó, tá? Não precisa fazer esse risco, mas só para ter uma ideia. Esse aqui é o meio da minha ponta, então, eu vou tentar aqui fazer um afuniladinho aqui, tá? Um risquinho mesmo, arredondado, né? Olha, curvinha aqui, tá? Que aqui fique um espacinho mais estreito, como aquele nozinho. Aqui, vamos acabar logo essa parte mais de contorno, e depois a gente vai para os detalhes. Olha só, acabou aqui, a gente vai subir aqui também, um pouquinho, também do mesmo jeito que esse daqui, ó. Ele foi diminuindo, né, arredondando aqui. Aqui é a mesma coisa, ele também vai abrindo, e depois a gente vem com o dedo de novo, na mesma direção, né? Ó, dá pra ver aqui o desenho do outro aqui, tá vendo? Na mesma direção, a gente vai fazer a marcação aqui. Só que agora eu tô tentando até colocar um pouquinho a ponta que eu tenho a lapiseira, mas pode ser a caneta ou lápis, entrar um pouquinho mais, que agora eu quero que seja mais estreito, como eu expliquei quando eu mostrei a folha, tá? Então, eu vou fazer aqui, depois eu vejo o que dá pra fazendo mais apertadinho. E depois eu melhoro esse risco. Olha.
Então, primeiro é isso aqui, dá pra... Não precisa nem ficar tão simétrico, tá? Aí, eu já sei também, pela observação, e para facilitar, eu vou colocar aqui a fotografia, depois para vocês olharem de novo. A parte do contorno que nós vamos fazer agora, é importante olhar essa fotografia, pausa o vídeo aí, tá? Se você é do NCI Ângela, eu vou colocar também no grupo a fotografia para observação, tá? Para facilitar essa parte. Mas é bem fácil, tá? Não precisa se preocupar, não. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse contorno, a gente faz assim. Aqui em cima, ele até vai ter aqui alguns espinhozinhos. E uma partezinha aqui em cima, também bege, mais grossinha, né? E aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, ó, ele já começa com a anatomia. Então, olha, aqui ele vem, sai um pouquinho para fora, depois desce arredondando. Olha só. Sai um pouquinho para fora, desce arredondando. Vou fazer isso nesse tamanho de folha umas 3 vezes. Depois eu vou passar a caneta para ficar mais fácil, tá? Ó, aqui. Sai um pouquinho para fora, desço, olha, arredondando. Saio de novo, desço de novo, arredondando. Saio, arredondo. Nessas pontinhas que depois a gente vai colocar até os espinhos, né? Que eu mostrei também na anatomia. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, mais ou menos aqui é onde eu saio. Então, eu tô vindo aqui, aí saio um pouquinho, desço entrando, tá? Vocês vão ter facilidade observando realmente a fotografia, mas é bem tranquilo, tá? Ó, pode sair até retinho aqui, ó, um tracinho, tá? E aí vem no sentido aqui desse contorno que a gente já fez, só que entra arredondando, né? Eu vi até que essa folhinha, ela mais ou menos na mesma altura que sai essas pontinhas de forma da folha. Então, a gente vai tentar também fazer isso, tá? Ó, sai um pouquinho, entra, ó, mais ou menos aqui na mesma alturinha da outra. Olha só, já passei aqui meu contorno, a caneta, só na parte realmente de fora, tá? Esse primeiro contorno aqui do dedão, ele serviu só pra dar pra gente uma referência de contorno, mas ele não vai servir agora. O que vai servir são essas pontinhas aqui que a gente desenhou para copiar, né, imitar aí um pouco a anatomia da folha, tá bom? Aqui eu entrei um pouquinho mais com a caneta do que eu entrei com lápis, porque na folha, depois vocês vão observar, que ela realmente ela é mais estreitinha ainda do que eu tinha feito, né? E aqui, esses detalhezinhos de espinho, não tem problema a gente fazer depois, tá? Agora tem que ser só aquele contorno mais grosso mesmo, pra gente poder
ter um molde, né? Agora a gente vai recortar e eu vou dar um detalhe aqui também sobre recortar. Recortar, a gente primeiro, né, corta aqui o... Até fazendo. Corta aqui, nessa... Pra gente ter mais próximo aqui do nosso desenho, eu vou dividir isso aqui no meio, tá? Ou próximo do meio. Depois a gente une isso daqui, tá? Pra facilitar o nosso recorte, olha. Aqui, olha, se preferir também, entra aqui, olha, nessa partezinha reta. E aí, depois, na parte arredondada. Tá? Porque aí ele sai desse jeito aqui, ó. Porque se a gente entra aqui e aí tenta dobrar ali, virar a tesoura de um jeito, eu vou até mostrar aqui pra vocês de um outro jeito. Ó, por exemplo, aqui embaixo não vai me dar problema pra eu mostrar, ó. Aqui, por exemplo, aqui vai acabar, mas se eu quiser, ó, quando eu entorto assim, às vezes eu danifico o papelão, tá? Não é sempre que ele sai legal aqui embaixo. Então, dando esses picotezinhos aqui assim, na parte reta, fica mais fácil. Aqui, agora eu já posso tirar. Desse ladinho aqui eu já vou pegar na altura, mais ou menos, onde vai ser, onde eu vou poder apoiar pra a base aqui no meu vaso, que eu acabei não fazendo risco. Tá? Deixa retinho. E aí, vem fazendo esse recorte com bastante delicadeza, tá bom? Então, eu vou mostrar pronto. E a gente já vai passar isso pro papel e fazer outros detalhes. Agora que o meu molde já tá recortado, eu vou primeiro treinar a fazer isso daqui no papel, pra pegar um pouquinho de firmeza na mão. Essa é a minha sugestão aí pra você, tá bom? E depois passa pro tecido. Até porque você vai fazer também aqui outros detalhes e aí fica mais fácil na hora de passar pro tecido, tá bom? Então, aqui, essa parte a gente sabe que tá solta. Essa a gente apoia aqui os nossos 2 dedos, que eu sempre gosto de apoiar para ter bastante firmeza. Eu vou fazer só o contorno de fora. Aqui embaixo não precisa fazer nada, porque vai ter o vasinho aqui, que vocês já fizeram, né? Em outras, as 4 aulas, né, para trás aí, né? Teve um modelinho de vasos, 3 modelos de vasos. Feito o primeiro contorno, já tiro ele aqui pro lado. Agora, eu vou posicionar num ponto onde encontra aqui com o outro, né? Olha só, de novo, bem firme, aí faz de novo a mesma coisa. Como eu sempre falo, a gente trabalhar com molde é legal, que dá pra gente fazer várias vezes o mesmo desenho. Tá? Então, agora que já tá o contorno pronto, queria mostrar aqui o que eu fiz, que é o que a gente vai passar pro risco do tecido, né? Passei pro tecido aqui, colocando aquela linha aqui do meio. Vou também entrar aqui, olha só, está bem clarinho, né? Que tá no tecido. Deixa eu ver o do papel aqui, tá mais nítido.
Fiz do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, esse daqui, olha. Aqui, ele faz um Vzinho aqui, tá? Aqui dentro, tanto em cima quanto embaixo, porque na folha aparece isso daqui. Essa parte aqui que é daquela outra cor clarinha que eu falei, como se fosse um bege. Aí, a partir desse Vzinho, no meio, ó, eu já puxo aqui esses 3 riscos, olha, ele tá dividido. 1, 2, 3, ele tá também seguindo mais ou menos o alinhamento aqui das pontinhas de fora, tá? Depois aqui, como esse risco já tava quase, praticamente já tava pronto, eu incluí também as pontinhas aqui, os espinhos, tá vendo? Olha. Então, vamos lá. Aqui, que é a parte mais estreita. Deixa eu ver se dá pra ver, eu vou ampliar um pouco. Aqui, aqui. Tá? E aqui, em cima é a mesma coisa, tá? Aí, depois que vocês se sentirem mais seguros para passar pro tecido, treina um pouco num papel qualquer, passa pro tecido, e aí dá para fazer, colocar até 2 espinhozinhos aqui, ou a gente faz isso também no bordado, porque essa parte é mais fácil, né? Olha só. Agora eu vou mostrar que eu fiz aqui outros modelos. O modelinho, os vasinhos a gente já tinha visto. Eu usei os mesmos moldes dos meus vasinhos e fiz esses outros modelinhos aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, esse aqui praticamente é o mesmo tipo de cacto que a gente já viu hoje bastante. Até abriu aqui 2 vezes, vou trazer o papel aqui perto para mostrar. Quando ele abre, se você quiser fazer desse jeito, ó, ele se divide aqui bem na ponta, aqui em cima, né, nessa parte que o nosso ficou arredondado, aqui, ó, cria-se 2 nozinhos divididos, separados, tá vendo? E aí, um pouquinho de inclinação, né, nesses nozinhos, para poder direcionar a folha pro lado e a outra pro outro lado, tá bom? Mas é o mesmo estilo aqui de risco que a gente viu. Esse outro aqui é aquele que eu falei que é o tipo cacto candelabro, né? Ele parece mesmo um candelabro, né? E ele é inteiro, tá vendo? Ó, eu fui fazendo só um zigue-zague aqui, esse aqui foi bem mais fácil de fazer. Puxei aqui como se fossem uns bracinhos nele, né? E também bem assim, não me preocupando tanto em fazer com tanta perfeição, porque realmente ele tem umas partes desiguais, né? Nessa borda, esse contorno todo, não é tão simétrico, tá bom? Então, eu fiz os 2 bracinhos, essa linha aqui do meio também é porque ele também é formado desse jeito, com faces, né? Ele tem aqui como uma espécie de folha em triângulo, né? Olhando de cima, e então tem essa impressão, tá bom? Detalhes do bordado a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente vai bordar junto esse risco que eu já fiz na próxima aula, porque senão vai ficar comprido demais essa aula, fica cansativo, e assim vocês também, né, quem tá assistindo tem tempo de treinar e fazer esse risco com tranquilidade até a próxima aula. Aqui eu coloquei também, né, quando ele tá nascendo, nem sempre esse cacto ele se divide em 2, igual aconteceu com o meu. Às vezes ele vai subindo também,
sem se dividir, tá bom? Então, eu fiz aqui um exemplo do mesmo jeito. E quando eu comprei esse cacto, ele era mais quadradinho, assim. Ele era pequenininho e mais quadrado. Depois que ele foi crescendo e ficou desse jeito que vocês viram, ele era deste tamanhozinho assim, ó, o cactinho, naqueles vasinhos minúsculos que a gente vê, tá bom? Então, bom trabalho aí, observe bastante. Também, se você tiver alguma flor, alguma planta ou mesmo cacto na sua casa, fala aqui também para mim, né? Coloca na descrição, os detalhes que você tem encontrado. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Que a gente aprimora um pouco mais os nossos riscos a partir da nossa observação. Então, quanto mais a gente observa um cacto, uma flor ou uma planta, aquilo que tem, né? A gente observa e tenta reproduzir isso, tá? Eu não sou uma desenhista profissional, mas eu tenho esse carinho aí de fazer o meu bordado a partir dessas observações, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Obrigada pela companhia.